Palestra de Joel Goldsmith, A Natureza Infinita de Seu Ser, parte 4, traduzida por Rosilda Rocha, em 23 de setembro de 2020. Boa noite. Aquilo que reconheço que tenho é aquilo que posso demonstrar. Sempre que declaro estar separado e à parte de qualquer coisa, sempre que espero, desejo ou estou orando por qualquer coisa, estou, na realidade, colocando uma barreira. Estou declarando que não tenho e nunca posso atravessar essa barreira. Tudo que posso ter é aquilo que posso reivindicar agora como sendo uma parte que constitui o meu próprio ser. Consegue ver isso? Se eu quiser falar com você hoje à noite por 1 hora, primeiro preciso saber que a mensagem está dentro de mim. Que desde que Deus constitui o meu ser, a mensagem deve ser uma parte desse ser que Ele constitui. Então, quando me sento aqui e abro minha Bíblia no 4º capítulo de Mateus, sobre o qual não havia pensado nem por um segundo antes de chegar aqui, encontro imediatamente a nossa mensagem. Aonde a mesma estava? Estava em Deus. Estava em mim, porque eu e o Pai somos um. E se for escrever um livro, ou pintar um quadro, ou compor uma música, aonde vou encontrá-la? Dentro de mim. Se não a encontrar dentro de mim, não a colocarei numa tela ou não a colocarei num papel ou nas páginas de um manuscrito. O reino de Deus está dentro de você. À medida em que começa sua carreira no caminho infinito, você começa com a compreensão de que o segredo está corporificado na palavra eu. Eu e meu Pai somos um. E esse eu é meu pão, vinho, carne, água. Portanto, não vivo por demonstração, não vivo por demonstrar coisas. Vivo por demonstrar a realização de Deus como sendo o meu ser. Eu vivo em virtude de que o Cristo, o Filho de Deus, é minha verdadeira identidade. Invisível? Certamente. Certamente, se você olhar para mim através de seus olhos físicos, irá ver apenas meu corpo. Todavia, se tiver um olho interior e olhar em minha direção, vai dizer que isso não está vindo de um homem, isso está vindo do Espírito. E então conhecerá o segredo de que existe um Espírito em mim. E porque eu reconheço isso, posso abrir a minha boca e deixar a palavra de Deus sair. Se eu fosse um artista, faria a mesma coisa. Se fosse um pintor, ou um escultor, ou um autor, ou um compositor, faria a mesma coisa. Eu compreenderia que a infinidade está corporificada em Deus. Porém, desde que eu e o Pai somos um,
Tudo que Deus tem, eu tenho. Tudo que Deus é, eu sou. E assim, após um momento de silêncio, paz, eu deixaria Deus fluir através de mim, como você tem visto Ele fluir através de todos aqueles que sabem que têm uma natureza criativa, de todos aqueles que têm um espírito criativo. Eles não são criadores, são apenas pessoas que deixam o espírito criativo de Deus usá-las. Aqui temos uma outra grande diferença na mensagem do caminho infinito. Nós nunca usamos Deus e nunca usamos a verdade. Em circunstância alguma e em condição alguma, permita a si mesmo acreditar que você é tão poderoso que pode usar Deus. É um pecado até mesmo pensar que pode inclinar Deus a fazer a sua vontade. Entretanto, pode deixar Deus usar você. Pode ser um instrumento através do qual Deus pode fluir. Você pode abrir a sua consciência da mesma forma que o menino Samuel e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Não queira ser mestre de Deus e lhe dizer o que fazer. Seja um servo de Deus ou um instrumento de Deus no espírito de total humildade. Isso é verdade. Qualquer homem que pensa que por ele mesmo é alguma coisa, perdeu a visão, está indo contra as pedras. Eu, de mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Eu e meu Pai somos um, porém meu Pai é maior que eu. Tudo isso foi dito por um dos maiores mestres espirituais de todos os tempos. E no momento em que eu e meu Pai somos um, justamente aqui e agora, tudo que o Pai tem é meu. Porém, sei que Deus é esse Pai, essa infinidade, e eu sou esse final, esse pequeno funil por onde a mesma flui. Sim, quer seja um funil pequeno ou grande, todos somos esse funil. Porém, a infinidade vem do começo. E assim é que o começo de cada um de nós é Deus. Esse Deus está mais perto de nós do que nossa própria respiração. Ele está dentro de nós. Ele é a nossa própria mente e alma e espírito e consciência. E assim, ainda que estivéssemos num barco no meio do Pacífico, no meio do Atlântico, aonde o talão de cheque não serve para nada, aonde não existem restaurantes, podemos ainda assim dizer: Pai, aqui está o teu filho. E Rickenbacker provou que, durante 3 semanas, 3 dias, a comida e a água chegaram. Os peixes pulavam para dentro do barco. Os pássaros desciam sobre a sua cabeça. A chuva caía do céu. Não apenas uma refeição, não apenas um milagre. 3 semanas de milagres diários, nas quais aqueles homens foram alimentados e sustentados.
porque um com Deus é maioria, porque um daqueles homens conhecia essa verdade. Um daqueles homens se sentou ali, mas não para orar a Deus. Ele simplesmente se sentou e deixou Deus fluir, deixou Deus usá-lo como um instrumento através do qual alimentar a todos que estavam naquele barco. E assim é que todo indivíduo que já foi responsável pelo trabalho de cura sabe que não existe tal coisa como ser um curador. Não existe tal coisa como curar. O que existe é somente o indivíduo sendo usado como um instrumento através do qual a nossa natureza invisível pode fluir e se manifestar no visível. Não foi Jesus quem ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Ele simplesmente olhou para cima. Jesus não multiplicou os pães. Ele simplesmente olhou para cima. E ele disse: o Pai dentro de mim, ele realiza o trabalho. E da mesma forma é hoje. Indivíduo algum, por si mesmo, pode ser coisa alguma, mas apenas um instrumento através do qual a glória de Deus se manifesta na terra. Se puder ficar em silêncio o suficiente e parar de falar a Deus, de dizer coisas a Deus, de tentar influenciar Deus e, em lugar disso, ficar quieto e deixar a pequena voz serena usar você, então vai descobrir que existe um Deus e que Ele está justamente aqui em nossa cena humana. Oh não, não para o mundo, não. 1.000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Por quê? Eles são aqueles que estão dizendo a Deus o que fazer. Mas para esse indivíduo que vive na realização de que Deus é Espírito, Deus é o Espírito dentro do homem, e esse Espírito revela a si mesmo de sua própria forma, nos fala em sua própria língua. Ele nos revela sua própria demonstração. À medida em que aprendemos a ficar nesse estado de humildade, então descobrimos que Deus realmente é. Não é necessário dizer a Deus as coisas de que precisamos. Esse Deus que tudo sabe está presente aonde estamos. Esse Deus que está dentro de nós totaliza todo o nosso bem. De forma que, primeiro, precisa acreditar em mim quando digo: não tente conseguir o bem, não tente adquirir ou buscar seu bem lá fora. Em lugar disso, realize alguma atividade dentro de sua própria consciência. Alguma forma de verdade que o faça enxergar o bem dentro de si mesmo. E assim vai poder dizer: qualquer bem que exista precisa fluir de mim, não vir a mim. Pode ser que você queira ser perdoado. Isso jamais acontecerá a menos que seja você aquele que perdoa. Se começar um processo de perdão hoje, vai descobrir que em poucas semanas ou meses
todos os seus pecados lhe serão perdoados. Todavia, apenas orar para ser perdoado não lhe trará o perdão. É você quem precisa perdoar. Da mesma forma, pode ser que você esteja esperando algum serviço de alguém. Não espere. É provável que fique desapontado. No capítulo 25 de Mateus, vai aprender que é você quem precisa servir ao menor dos seus irmãos. E fazendo isso, você está servindo ao Cristo. Quando começa a dar uma hora de serviço a alguém, ou $1, ou um pouco de perdão, ou uma hora de assistência, então vai descobrir que está lançando seu pão sobre as águas. E esse pão retornará a você. Em outras palavras, não espere que bem algum venha a você. Sempre se lembre que seu bem está armazenado dentro de você e que precisa apenas encontrar uma forma de deixá-lo fluir para fora de você. Então, verá como a ação reflexa traz aquele bem de volta para você. Agora, temos realmente esperado que nosso bem venha de Deus ou dos nossos pais, parentes, amigos ou vizinhos. E ficamos imaginando por que isso não tem acontecido durante todos esses anos. Da mesma forma, temos esperado que a paz venha à Terra. Mas como a paz pode chegar à Terra se a mesma não estiver primeiro em você? Se não a encontrar em você, como pode esperar que venha de outra pessoa? As outras pessoas são tão estéreis quanto nós somos. Se queremos paz, a mesma deve ser encontrada em nossos corações. Só então a encontraremos no coração daqueles com os quais entramos em contato. Todavia, se ficar sentado aqui, esperando que a paz chegue lá fora, você vai ficar esperando, esperando e esperando. Da mesma forma que o mundo tem esperado por milhares de anos. Essa paz nunca chegará. Bem, a paz precisa ser encontrada no mesmo lugar onde a segurança, a proteção e a abundância podem ser encontradas dentro de você. Não poderá encontrá-la em nenhum outro lugar. Estará salvo de guerras, depressão, bombas, quando encontrar segurança no reino de Deus dentro de você. Vai encontrar a si mesmo em paz com esse mundo quando encontrar dentro de si mesmo um estado de paz voltado para esse mundo. Não existe outra forma. O reino de Deus está dentro de você. Portanto, não espere lhe acrescentar alguma coisa vinda de fora, mas o veja lá dentro. Não existe nenhum prejuízo em partilhar aquilo que você tem. E a razão é porque não é seu. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo que existe. Então, independentemente daquilo que damos uns aos outros,
não estamos dando de nós mesmos, porém da infinidade que é Deus. É verdade, uma vez que entenda que a terra é do Senhor e a plenitude de tudo que existe, vai compreender rapidamente a próxima afirmação. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. E assim sabe que tudo que Deus tem, você tem. Todavia, a menos que primeiro reconheça que tudo é de Deus, não poderá ter por você mesmo. Não existe forma alguma de possuir qualquer coisa. Aqueles que pensam que têm, precisam me acompanhar em algumas viagens de avião e sorrir comigo. Olho para baixo, para a terra, e vejo cercas separando as propriedades. Lá embaixo, alguém pensa que possui tudo o que está dentro daquela cerca. Porém, a 2 blocos da rua existe um cemitério. Então, você vê que é brincadeira pensar que possuímos alguma coisa. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo que nela existe. E no minuto em que começa a perceber isso por esse ângulo, você perde todo o sentido de possessão pessoal. E, na próxima respiração, observa toda a infinidade de Deus fluindo através de você. Provavelmente, daí por diante, suas mãos não estarão mais agarradas a muitas coisas, porque não precisará. Verá a inutilidade de depender de coisas aonde as traças roem. Sim, porém precisa haver sabedoria. Eu sou o pão, o vinho e a água. Eu sou vida eterna. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo que nela existe. Logo, muitas vezes preciso me voltar para a declaração: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Esse é o mistério do milagre do suprimento, segurança, paz na terra. Aquilo que descubro dentro de mim mesmo e partilho com você, isso é o que tenho cada vez mais. Aquilo que acho que é meu e tento segurar, foge de mim. E mesmo que isso não aconteça, no final de toda estrada da vida humana, existe um tribunal por onde todos têm que passar para conferir todos os seus bens. E pessoa alguma pode levá-los consigo. E assim, também precisamos aprender que nossa missão na vida é realmente compreender que não possuímos, somos possuídos. Deus nos possui. Deus é nossa vida. Deus é nossa alma. Deus é nosso corpo. Deus está em sua missão e Ele é sempre bem-sucedido. Quando estamos sob o seu comando, é somente quando decidimos ter uma missão
por nós mesmos e decidimos como a mesma acontecerá e aonde, e quanto vamos conseguir através dela, é aí que o fracasso entra. É somente quando compreendemos que somos instrumentos do Altíssimo e que Ele está mais perto de nós do que nossa própria respiração, do que nossas mãos e pés, que vemos que precisamos ultrapassar um pouco de nossa velha teologia. Vocês vão ficar surpresos em descobrir o quanto da velha teologia existe em cada um de nós. Eu sei que existem pessoas nessa própria sala que estão sofrendo por causa da crença em certos pecados do passado ou acreditando que estão sendo privados do bem por causa de algum ato de omissão ou comissão pelos quais estão arrependidos, mas dos quais não podem ser libertos ou perdoados. E tudo isso é proveniente da velha teologia. Embora seus pecados sejam escarlates, nesse exato momento, você é mais alvo do que a neve. Por quê? Porque você não tem passado. Você não tem passado nem futuro. O único segundo que você pode ter é esse segundo. E seu grau de ausência de pecado é aquele na qual sua consciência está nesse exato momento. E porque não existe pecado em sua consciência nesse momento, não existe penalidade para aquilo que não existe. Agora, cada momento é simplesmente uma continuação desse momento. E então, a menos que retorne ao estado de consciência de ontem, o mestre diz dessa forma: vai e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. A menos que volte aos velhos estados de medo, dúvida, suspeita e hesitação, a menos que faça isso, você está salvo nesse momento de qualquer acusação pelas ofensas do passado. Você está livre em Cristo, na compreensão do Cristo como seu verdadeiro ser e a sua verdadeira identidade. Nunca acredite, nem por um momento, de que uma vez que tenhamos voltado nosso olhar para o caminho espiritual, temos que voltar para trabalhar o karma do passado. Isso não é verdade. O karma permanece dentro de nós somente até o ponto em que somos regenerados. Um dos maiores ensinamentos de Jesus Cristo foi nos dado quando ele encontrou a mulher apanhada em adultério e disse: nem eu te condeno. Para o ladrão na cruz, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem tem condenado você? Quem julga você? Quem me fez um juiz sobre você? Os ensinamentos do Mestre mostram que nesse momento seus pecados foram perdoados. Simplesmente
Não volte às velhas crenças de que pode conseguir alguma coisa de Deus ou dos homens e permaneça firme na verdade de que tudo que o Pai tem é seu e está dentro de seu próprio ser justamente agora. E, à medida em que mantém a si mesmo nessa consciência, vai descobrir que seu passado não afeta seu presente e que cabe a cada um de nós soltar o nosso passado. Nenhum de nós pode desfazer o passado, porque nossos pecados de ontem foram resultados de nossa ignorância. E isso não podia ser evitado. Porém, uma vez que saímos da ignorância para a luz, não pode mais haver penalidade pela ignorância que não mais existe. E assim é que cada um de nós tem a oportunidade, a cada minuto, de cada hora, de cada semana, de cada mês, de fazer com que esse minuto agora seja um minuto completamente novo. Se sairmos dessa sala hoje à noite, puros como a neve, e amanhã formos tentados a roubar ou a cometer adultério, existe ainda todos os outros minutos do dia para começar de novo e dizer novamente: a ignorância me dominou, mas estou a caminho. Vou me comprometer cada vez mais a permanecer na luz. Vou me perdoar 70 vezes 7. Vou continuar me perdoando, mas persistindo no caminho. Você nunca vai aprender a perdoar seu inimigo. Você nem mesmo vai aprender a perdoar seus parentes 70 vezes 7, se não puder aprender a perdoar a si mesmo pelas ofensas que cometeu. E se cometer ofensas essa noite, amanhã perdoe novamente e novamente e novamente, até 70 vezes 7. Você nunca vai chegar aos 490 antes que seja completamente purificado de qualquer recorrência. Todavia, em lugar de ficarmos nos arrastando em nossos erros, em lugar de condenar e encontrar faltas em nós mesmos e nos represarmos e nos mantermos no inferno por causa de nossas faltas, vamos aprender a lição e vamos em frente. Vamos perdoar a nós mesmos 70 vezes 7 e começar de novo, e começar de novo, e começar de novo. Numa dessas vezes, vamos ter um verdadeiro despertar. E nenhuma dessas tentações jamais retornará. Não sabemos mais do que o Mestre. E você sabe que o Mestre estava sempre sendo tentado. As Escrituras dizem que o demônio o deixou apenas por uma estação. Simplesmente por uma estação. E então voltou novamente, sempre com uma nova tentação. 3 vezes em cima das montanhas. Outra vez, quando viu uma mulher apanhada em adultério, suponho que justamente ali ele foi tentado a acreditar no que via. Quando viu as pessoas famintas, quando viu Lázaro morto, tudo isso foram tentações para ele.
e teve que perdoar a si mesmo e dizer: Pai, perdoa-me por ver essas coisas. Não tenho o direito de vê-las, porque sei que em ti nada disso existe. E da mesma forma é conosco. Em nossa humanidade, ninguém pode declarar perfeição. Não é do caráter humano ser perfeito. O mestre disse: Por que me chamas bom? Existe somente um bom, o Pai que está nos céus. E assim, não vamos declarar nenhuma bondade por nós mesmos. Como seres humanos, não temos essa bondade. Porém, vamos declarar que nossa herança divina é a bondade de Deus. E então, se cairmos, vamos nos levantar e começar de novo. Tenho testemunhado nesse trabalho, através dos anos, pessoas sofrendo e indo pedir ajuda aos curadores metafísicos. E algumas vezes, não conseguindo receber a ajuda, serem compelidas a recorrer à matéria médica por uma ajuda temporária. E, frequentemente, elas condenam a si mesmas por isso e pensam que fracassaram e não querem voltar ao caminho metafísico novamente. E eu diria, criança tola, todos nós temos feito a mesma coisa. Nós todos caímos 1000 vezes. Quando comecei nesse trabalho, eu tinha uma cura metafísica e 3 através de medicamentos. Simplesmente não funcionava. Isso era tudo. Isso não é mal, simplesmente representa nosso estado de ignorância na época. Da mesma forma, todos nesse mundo são tentados a acreditar em falta e limitação, insegurança ou medo, e não precisamos ter vergonha disso. Devemos simplesmente reconhecer que fomos vítimas da influência mesmérica desse mundo. O Satanás, ele mesmo, nos tenta a cada estação. E então, vamos começar tudo do zero novamente. E assim, um dia desses, vamos descobrir que passamos de uma percepção intelectual dessa verdade para uma verdadeira realização espiritual da mesma. Você ficaria surpreso em saber como eu falo por horas e horas para jovens estudantes. E quando fico sozinho com alguns estudantes que estão conosco por anos, não falo coisa alguma. Simplesmente medito e digo apenas uma sentença. Porque tudo isso é tolice. Tudo que estou falando aqui nessa noite é tolice. Porque depois de você haver tido uma experiência, não é mais necessário falar. Se tornou uma experiência, portanto, é uma verdade realizada. Porém, tudo isso começa com a palavra eu. Se lembre, o eu é Deus. O eu sou é Deus. Seu próprio eu invisível é Deus e contém a totalidade da mente de Deus. E Ele está querendo se expressar através de você.
Não cometa o erro de tentar demonstrar, alcançar ou conseguir alguma coisa lá fora. Não cometa o erro de tentar conseguir pão, vinho ou água, em qualquer forma. Não faça isso. Tenha Deus e vai descobrir que tem pão, vinho e água. Não tente conseguir segurança ou proteção. Não faça isso. Tenha Deus e vai descobrir que tem Deus, que é a rocha, é a fortaleza. Deus é a torre alta. Não tente conseguir nenhuma dessas coisas, porque em Deus você já tem tudo. Você já tem todas as coisas. Esse é realmente todo o segredo da mensagem do caminho infinito. Muito obrigada.